Na semana passada nós demos início a mais uma série de mensagens intitulada Em Oração. E domingo passado nós falamos sobre a importância da oração. E hoje, nessa segunda mensagem, eu quero falar com você sobre para que orar. Para que orar? Normalmente eu prego de forma expositiva. Normalmente eu pego um texto, um único texto, e destrincho esse texto. Trabalho bem várias partes de um mesmo texto para que você possa compreender. Hoje eu peço liberdade para você, eu não vou trabalhar um único texto. Para dizer bem a verdade, eu vou ler dois textos agora no início, com pretexto para entrar naquilo que eu quero trabalhar. Porque é uma temática rica, importante, você vai entender, mas eu preciso ler só esses dois textos iniciais, eu não vou entrar nesses textos e explicar os textos, não. Eu só vou ler o texto de fato com pretexto. Mas durante a mensagem eu vou ler vários textos bíblicos, citar vários textos bíblicos que vão colaborar, corroborar com aquilo que eu vou ministrar, aquilo que eu vou falar também ao seu coração. Uma outra coisa que eu quero falar com você é que se você gosta de anotar ou pode printar também, tirar foto, fique à vontade, porque eu acho que hoje tem muita coisa para se anotar, muita coisa para se aprender. Muita coisa para você entender sobre o para que nós devemos orar. E eu quero começar lendo dois textos bíblicos. O primeiro é o de Mateus, capítulo 6, versos 7 e 8, quando Jesus está ensinando os seus discípulos sobre oração. Mateus, capítulo 6, verso 7 e o verso 8. Jesus, dentro dessa temática aí, para que orar, Jesus ele fala o seguinte: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Aí eu destaco essa última frase. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E um segundo texto que eu quero deixar aí para o seu coração é o texto do Salmo 139, o verso de número 4, que diz: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Ao ler esses versículos, eu já li esses versículos várias vezes. Você nunca se perguntou se Deus já sabe de tudo? Por que eu tenho que orar? Você nunca se perguntou sobre isso? Se Deus conhece, sabe aquilo que está acontecendo comigo, se Deus sabe quais são as minhas necessidades, se Deus sabe, porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, se Ele conhece a minha vida muito melhor do que eu mesmo, se Ele me conhece muito bem, Ele sabe até mesmo aquilo que eu vou falar, antes da palavra me chegar à boca, Ele já conhece, se Ele já sabe até mesmo aquilo que eu vou falar, antes que a palavra saia da minha boca, por que eu tenho que orar, pastor? Por que eu devo orar? Para que eu tenho que orar? Hoje eu quero trazer para você alguns motivos. Por que você tem que orar? Por que eu tenho que orar? Por mais que Ele já conheça tudo, por mais que Ele saiba quem eu sou e conhece a minha vida, por que eu preciso orar? E eu vou trazer alguns motivos bem claros aí para você. Primeiro, você não deve orar para atualizar Deus, para informar Deus. A sua oração não é para trazer coisas novas para Deus. Você não vai orar para trazer novidades para Deus. Deus, eu quero te contar uma coisa que o Senhor não sabe. Eu preciso te informar, eu preciso dizer para o Senhor, porque o Senhor não está por dentro de tudo, eu preciso lhe informar, não. Nós não oramos para informar as coisas para Deus. Deus sabe todas as coisas, passado, presente e futuro. Aquilo que para mim é passado, para mim é presente e para mim é futuro, para Ele é a mesma coisa. Deus não distingue passado, presente e futuro. Para Ele não há tempo, Ele é um ser atemporal. Para Ele não existe isso. Ele conhece tudo, tudo está diante dos seus olhos. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todos os detalhes. Ele já possui
todas as informações, nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Você vai se lembrar da história de Lázaro. Quando Lázaro faleceu, antes dele falecer, melhor dizendo, quando ele ainda estava doente, as suas irmãs mandaram um mensageiro até Jesus. Esse mensageiro demorou um dia para chegar até onde Jesus estava. Quando ele chegou, ele levou a informação que tinha. E qual a informação que tinha? Lázaro, o teu amigo, a quem tu amas, está enfermo. E as irmãs dele pediram para que eu viesse aqui e levasse você, porque ele está enfermo. Mas quando Jesus recebeu a notícia, Lázaro não estava mais enfermo, Lázaro já estava morto. E Jesus sabia disso. Jesus olha para os seus discípulos, logo depois de ele receber a notícia da enfermidade de Lázaro, Jesus olha para os seus discípulos e diz: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E os discípulos falam para Jesus ir até lá para quê? Porque se ele adormeceu, significa que ele está bem, não há necessidade de ir lá. Se ele está dormindo, significa que ele está melhor, que ele está bem. Aí Jesus diz: não, vocês não entenderam, ele morreu. Ou seja, o mensageiro trouxe a notícia de que Lázaro estava enfermo, mas Jesus sabia que Lázaro não estava mais enfermo, mas que Lázaro estava morto. Ele conhece todas as coisas. Então eu não oro para informar coisas novas para Deus. Eu não oro para dizer para Deus coisas que Ele não saiba. Eu não preciso trazer nenhuma novidade, nenhuma notícia, eu não preciso atualizar Deus, porque Ele está sempre atualizado, sempre. Segundo, você não deve orar para mudar a mente de Deus. Deus não precisa ser convencido por você. Você não precisa mudar a mente de Deus. Às vezes nós temos a ideia de que quando nós oramos, nós podemos mudar. Deus tem um pensamento, Deus tem algo destinado, Deus quer algo para a minha vida, mas eu vou orar e Deus vai mudar este pensamento. Ele vai fazer aquilo exatamente como eu quero, do jeito como eu quero, da forma como eu estou imaginando, porque a forma como eu estou imaginando é muito melhor que a maneira que talvez Ele tenha para mim. Então eu preciso orar para mudar Deus, para convencer Deus de que se Ele fizer do meu jeito, vai ser melhor. Se Ele fizer à minha maneira, vai ser perfeito. Então eu preciso orar para convencer Deus. Não, você não precisa orar para convencer Deus de nada. Você não precisa orar para mudar o pensamento de Deus. E aí eu digo para você, porque oração, muitas vezes nós tratamos a oração como um grande monólogo. Eu não sei como é que é a sua oração, ou o seu tempo de oração. Mas às vezes a nossa oração pode ser um monólogo. Eu oro e Deus ouve. Eu falo e Deus ouve. É só eu que falo. Só vai numa direção. Isso é um monólogo. Eu não sei como é que é o seu tempo, mas se por acaso o seu tempo de oração você apenas fala e Deus não fala nada, isso não é oração, isso é monólogo. Você está apresentando ao Senhor muitas coisas, falando ao Senhor muitas coisas, mas o que Ele fala para você? O que Ele diz para você? Por isso que quando nós oramos, quando nós temos o nosso tempo de oração, o nosso tempo de oração não são apenas palavras ditas por mim. Existem palavras que também são ditas por Ele. Por isso que a gente sempre ora e deve orar com a palavra de Deus aberta. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e enxergar o que a palavra de Deus tem para mim. O que a palavra de Deus tem para me ensinar? O que a palavra de Deus tem para dizer ao meu coração? Eu não oro apenas falando para Deus, mas eu leio o que a palavra de Deus tem para mim. Aí talvez alguns orem, falam e depois leem a Bíblia. Eu sou ao contrário, eu leio a Bíblia e depois é que eu vou orar, porque eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que Ele traga alguma mensagem em cima daquilo que Ele está falando, aí é hora de eu falar com Ele, de eu dizer para Ele o que está no meu coração. Mas isso é orar. E quando nós oramos e falamos com Deus e permitimos que Deus fale conosco, a oração não é para eu mudar o pensamento de Deus, porque quando eu deixo Deus falar ao meu coração, é Ele quem muda aquilo que eu estou pensando. Vamos fazer um parênteses aqui? Às vezes a gente vai orar e ora na presença de Deus e busca por várias coisas. A gente busca, a gente clama, a gente busca, a gente fala. E parece que Deus não responde, ou parece que Deus está dizendo não naquele primeiro momento para nós, mas a gente insiste, a gente continua buscando, a gente continua colocando aqueles pedidos na presença de Deus, insistentemente, está correto.
Mas em alguns momentos, a impressão que eu tenho, eu particularmente falando, a impressão que eu tenho é que eu estou orando por algo, mas Deus não está querendo aquilo. Eu quero, mas Ele não quer. E à medida que o tempo vai passando e eu percebo que eu estou orando por algo, mas que Deus não quer este algo que eu estou orando, eu vou dizendo para Deus aquilo que de fato eu tenho que dizer. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. É assim que Jesus também nos ensinou. Certa vez lá no jardim, já no último dia, antes dele ser ali crucificado, Jesus está no jardim orando, e ali ele tem o seu momento para dizer para o Pai aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Ele abre o seu coração, o cara está suando, ele está ali sofrendo, ele está em agonia, porque ele sabia muito bem o que iria acontecer, qual era o futuro, o que iria acontecer nas próximas horas, ele sabia. E a sua oração, mesmo sabendo que para isso ele tinha vindo, para isso ele estava ali, mesmo sabendo de tudo que iria acontecer, ele ora ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim isso. Eu não gostaria de passar por essa experiência. Se possível, passa de mim, mas seja feita a sua vontade. O meu desejo é esse, a minha vontade é essa, mas seja feita, não a minha, seja feita a sua vontade. Ou seja, quando eu oro, é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou colocando para Deus, eu estou falando para Deus aquilo que eu quero, mas eu não estou ali com o intuito de mudar o pensamento de Deus e de fazê-lo obrigado a fazer aquilo que eu quero, não. Eu estou ali para dizer: Senhor, é isso que eu desejo, mas não faça aquilo que eu quero, faça aquilo que o Senhor quer. Quando eu oro, eu não oro para convencer Deus, para mudar o pensamento de Deus. Eu oro para ser convencido por Deus. Oração não é obrigar Deus a fazer aquilo que eu quero, mas orar é me submeter àquilo que Deus quer. O propósito da oração é afinar o meu pensamento ao pensamento de Deus. É permitir que o Senhor mude a minha mente, que o Senhor mude a minha vontade. Orar não é impor coisas a Deus, mas orar é se submeter àquilo que Deus quer. Isaías 55 diz o Senhor o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Nunca podemos nos esquecer que os pensamentos de Deus são mais altos, que os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. Orar é permitir então que os pensamentos de Deus invadam os nossos pensamentos. Orar é permitir que os caminhos de Deus se tornem os meus caminhos. Orar é conhecer qual é a vontade de Deus e me submeter e me entregar à vontade, me render à vontade de Deus. Então não ore para convencer ou para mudar o pensamento de Deus. Terceiro, eu oro ou devo orar porque o Senhor é quem me motiva a fazer isso. É Ele quem me leva a orar. Às vezes nós achamos que eu estou orando, ou eu estou buscando a presença de Deus porque eu quero orar, ou porque eu decidi orar, ou porque... Não foi você. Não foi você. Jesus não apenas orava ao Pai, mas Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, e não apenas ensinou seus discípulos a orarem, mas ensinou seus discípulos a serem insistentes na sua oração, a persistirem em oração. Lucas capítulo 11, Jesus diz o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Somos motivados pelo Senhor a entrarmos em nosso quarto, a fecharmos a porta e orarmos em secreto ao Pai. E Jesus diz que o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Ele nos recompensará. Então, quando eu entro no meu quarto para orar, há recompensa para a minha oração. Não quer tempo perdido. Eu não perco tempo quando eu oro. Eu não perco tempo em oração. Não, eu ganho, porque há recompensa. E Jesus então é aquele que nos incentiva, é aquele que nos motiva a orar.
Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ou seja, peçam. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Peçam, orem, busquem, batam, orem, entrem no quarto, busquem a recompensa. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, você vai ter a porta aberta. Peça e você vai receber. Peça em meu nome, porque eu farei. Ou seja, Jesus é aquele que nos motiva a orar. Então eu oro, eu devo orar, porque Ele me motiva, é Ele que me impulsiona a orar. A maioria das pessoas crê que somos nós que iniciamos a oração quando nós entramos na presença de Deus, mas não, de modo nenhum. Muito antes de pensarmos em orar, Deus é que estava nos preparando para aquele momento. Quando você diz assim, eu vou orar, ou você diz assim, acho que eu vou orar, ou, diante dessa situação, eu vou orar. Não é você que está tendo a iniciativa brilhante de orar, mas é Deus que está sussurrando no seu ouvido: filho, me busque. Filho, vamos entrar no quarto para falar comigo? Vamos entrar no quarto para falar, para a gente conversar um pouco. É Ele quem incentiva você a orar, não parte de você, parte dele. Eu não posso me esquecer do que o apóstolo Paulo, deveria ter colocado esse texto aí, mas eu não posso esquecer daquilo que o apóstolo Paulo diz, que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Quando eu quero algo, não é você quem quer, é Ele quem efetua em você aquilo que você está querendo. É Ele quem colocou esse desejo no seu coração, é Ele que colocou esse desejo na minha e na sua vida. Nossa oração é uma resposta àquilo que Deus está colocando no nosso coração. E quando uma necessidade nos vem à mente, e quando nós oramos, é porque Deus tem uma resposta para nos dar acerca daquele assunto. Se Ele me motiva a orar, é porque Ele tem uma resposta preparada já para a minha vida. Eu não estou orando para que um dia o Senhor me responda. Eu estou orando e creio que Ele já tem a resposta pronta, a resposta preparada para aquilo que eu vou buscar. Talvez a resposta seja um sim, talvez a resposta seja um não, talvez a resposta seja espere mais um pouco, porque logo eu vou te dar. Mas no momento que nós somos levados a orar, a resposta sempre já está pronta, preparada pelo Senhor para nós. Quarto, por que eu devo orar? Você deve orar porque você é amigo de Deus, porque Deus é o seu amigo. E entre parênteses, amigos gostam de conversar. Amigos gostam de se falar. Amigos podem se abrir, podem dizer de forma sincera o que estão sentindo, o que está acontecendo. Amigos podem contar com o outro, mesmo nas circunstâncias mais adversas. E aí, queridos, eu quero lembrar com você uma história, uma parábola que Jesus trouxe. E eu acho interessante porque nessa parábola ele não está apenas ensinando a respeito de oração, mas aí ele utiliza a palavra amigo para falar sobre oração. Jesus diz o seguinte: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Jesus está falando aqui sobre importunação. Jesus está falando aqui sobre insistirmos. Porque essa pessoa ficou lá na porta, batendo, gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda, porque ele precisava. Alguém chegou na sua casa, ele não tinha o que dar de comer, mas ele sabia que o vizinho tinha, que este amigo tinha, então ele bate a porta, porque ele tem um amigo a quem buscar, um amigo a quem pedir socorro, um amigo a quem pedir ajuda. E é interessante porque Jesus utiliza exatamente essa expressão, amigo. Eu sei, e você tem que ter todo temor e reverência com relação a Deus. Ele é Senhor, Ele é o Rei do universo, Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. Eu tenho que ter temor, eu tenho que ter reverência, mas eu nunca posso me esquecer que Ele é também o meu amigo.
E amigos gostam de conversar. Eu poderia ter, por exemplo, amizade com um desembargador. Lá no tribunal eu posso chamá-lo de desembargador. Na frente dos funcionários eu tenho que talvez chamá-lo de excelência, de meritíssimo, desembargador ou qualquer outra coisa. Mas se eu tivesse na sala da casa dele, comendo com ele, à mesa com ele, eu nunca o chamaria de desembargador. Se ele é meu amigo, eu não vou chamá-lo de desembargador, eu vou chamá-lo pelo nome, porque ele é meu amigo. Talvez muitos de nós temos um relacionamento com Deus, mas um relacionamento distante. É um relacionamento, ele é Deus, e você entra com toda a reverência e temor. Eu não estou menosprezando isso, mas você enxerga Deus uma pessoa tão longe, uma pessoa tão distante, e você é tão formal para falar com Deus, tão formal para contar as coisas para Ele, tão formal para pedir, que você parece que está na presença de um rei desconhecido, que você nunca esteve com ele, e você está tremendo de medo diante desse rei, sem saber o que falar, como falar diante desse rei. Mas Jesus aqui, ele me mostra Deus não como um rei intangível, mas ele me mostra como um amigo próximo, a quem eu posso bater na porta dele e pedir ajuda. Ele é um amigo a quem eu posso pedir ajuda. E amigos, não tem formalismo. Você não é formal com um amigo, você é informal com ele. Você conversa e fala na lata o que você tem que falar, do jeito que você tem que falar, sem máscara, porque ele te conhece muito bem. Eu não preciso fingir, eu não preciso fazer rodeio, eu não preciso... Não, ele é meu amigo, ele sabe quem eu sou, ele me conhece muito bem, eu sei muito bem também quem ele é. E aí a gente conversa, isso é amizade. Por que eu tenho que orar? Porque Deus é meu amigo. Eu sou amigo de Deus, e amigos gostam de conversar. Amigos gostam de conversar. Quinto, por que eu tenho que orar? Por mais que o Senhor saiba aquilo que você precisa, e sabe o que você vai, inclusive, pedir, Ele gosta de ouvir você. Ele gosta de te ouvir. Uma das histórias que pode exemplificar muito bem isso, é a cura do cego Bartimeu. Jesus estava de passagem por Jericó, a multidão ficou alvoroçada, chegou ao conhecimento de Bartimeu que Jesus estava passando por ali. Talvez ele viu aquele monte de gente, aquela conversaiada, tudo mais. Ele pergunta, quem que é, o que está acontecendo? E alguém fala para ele, é Jesus. Jesus está passando por aqui. Quando ele fica sabendo que Jesus está passando por ali, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo começa a mandar ele calar a boca. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Quanto mais o povo mandava ficar quieto, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritou tanto, que o que aconteceu? Diz o texto aí de Lucas 18, verso 40, que Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Irmãos, não parece uma pergunta idiota? Vamos ser sinceros. Não parece uma pergunta? Não estava na cara o que aquele homem queria? Na cara, literalmente? Estava na cara. O que aquele homem queria? O que ele queria? Uma bengala nova? O que ele queria? Um cão-guia? O que ele queria? A credencial de PCD para ele poder colocar o carro numa vaga especial. O que ele queria? Aquele homem queria enxergar. Está claro, está nítido. Mas por mais que Jesus sabia que aquele homem era cego, por mais que Jesus conhecia a história daquele homem, por mais que estava nítido aquilo que aquele homem queria, desejava tanto, Jesus pergunta para aquele homem, o que é que você quer que eu te faça? Por que você está gritando? Por que você está clamando? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Você quer que eu tenha misericórdia do quê? O que é que você quer que eu faça na sua vida? E aquele homem então diz, Senhor, que eu veja. Simples. Por mais que Jesus sabia o que aquele homem precisava e o que aquele homem queria, Jesus pergunta porque ele queria ouvir dos lábios daquele homem, eu quero ver, eu quero enxergar. E assim é conosco todos os dias. Através da oração nós apresentamos as nossas necessidades a Deus, lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então através da oração você pode dizer para o Senhor tudo aquilo que está no seu coração, é assim
que o apóstolo Paulo nos ensina. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Orem, orem, peçam, falem para o Senhor aquilo que vocês querem. Contem para o Senhor aquilo que vocês querem contar. Peçam para Ele, porque Ele ama ouvir o que você tem para falar. Sexto, por que eu tenho que orar? Por que eu devo orar? Porque Deus é Deus e você não é. Por mais que Deus seja o seu amigo, e Ele é o meu e o seu amigo, eu preciso entender, e quando eu entro em oração, que Ele é Deus e que eu não sou. Quando eu falo que Ele é Deus, eu estou dizendo que Ele pode o que eu não posso. Que Ele faz aquilo que eu não posso fazer. Que Ele vai onde eu não consigo ir. Que Ele abre uma porta que eu não consigo abrir, mas que Ele também pode fechar uma porta que eu não consigo fechar. Quando eu falo que Ele é Deus, eu entendo que Ele pode todas as coisas, mas eu não posso. Eu sou limitado. Ele é capaz de tudo, mas eu não sou. Não tenho essa capacidade toda, eu sou incapaz. Quando eu entendo, quando eu estou em oração, eu preciso entender quem Ele é e quem eu sou. E quando eu entendo quem Ele é e quem eu sou, eu me humilho diante de Deus. Eu me humilho. Falamos sobre isso no domingo passado, na primeira parte da mensagem, nós falamos sobre isso. Nós precisamos nos humilhar, clamar por socorro, gritar por ajuda, porque Ele pode socorrer, Ele pode ajudar, Ele pode intervir, Ele pode mudar. Eu não posso, mas Ele pode. Então, orar é exatamente isso. É entender que Ele é o Todo-Poderoso, mas nós somos fracos e impotentes. E nós, como fracos e impotentes, chegamos na presença dEle. E quando eu chego na presença dEle, eu não chego para dar de dedo na cara de Deus. Eu não chego para exigir de Deus coisa nenhuma. Eu não chego para determinar coisas para Deus. Mas eu chego para me humilhar no entendimento de quem Ele é e quem eu sou. Quando eu olho para Ele e entendo quem Ele é, e quando eu olho para mim, me enxergo, não tenho condições de dar de dedo na cara de Deus, eu não tenho condições de exigir, como muitas pessoas têm hoje pregado por aí, que você tem que entrar na presença de Deus, que você tem que obrigar Deus, que você tem que exigir de Deus, que você tem que determinar, e que Ele é obrigado a fazer aquilo que você está mandando Ele fazer, que Ele é um empregado seu. Não, Ele não é empregado meu, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que me humilhar na presença de Deus, e é assim que a palavra de Deus me ensina. Quando eu oro, eu me humilho. Portanto, humilhem-se, diz Pedro, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Humilhem-se, não é hora de apontar o dedo, e não é hora de colocar Deus contra a parede, não, é hora de me ajoelhar, é hora de colocar o rosto na terra, é hora de me humilhar, dizer: Senhor, Senhor, se não for o Senhor. Humilhar-se. Segundo Crônicas, um dos textos talvez mais conhecidos, capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não é hora de apontar o dedo, não é hora de colocar Deus contra a parede, não é hora de exigir ou determinar, é hora de se humilhar. Por que eu devo orar? Para me humilhar, sabendo que Ele é Deus e sabendo que eu não sou, que Ele pode, mas que eu não posso. É hora de me rebaixar diante de Deus e entregar os meus cuidados à sua vida. Sétimo, por que você deve orar? Você deve orar para expressar a sua dependência de Deus. Deus é, e Deus tem tudo aquilo que você precisa. Somos levados a orar não apenas para entendermos quem o Senhor é e quem nós somos, mas expressarmos a nossa total dependência de Deus. E é interessante que o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso de forma prática. Logo no início do seu ministério, Jesus, após curar ali a sogra de Pedro,
Jesus recebeu diversas pessoas foram levadas até Jesus, pessoas doentes e pessoas endemoniadas foram levadas até a presença de Jesus, para que Jesus pudesse curá-las e expulsar os demônios. E foi o que Jesus fez. Jesus atendeu todas as pessoas que foram levadas. Mas no dia seguinte, Jesus se levantou de madrugada e saiu para um lugar deserto, a fim de orar. E por que ele foi orar? Porque ele está me ensinando aqui, ensinando a você, que muitas vezes nós damos, mas tem momento que nós precisamos receber. Muitos momentos nós damos, nós ministramos, nós abençoamos, mas existem momentos que nós precisamos ser ministrados, ser abençoados. Jesus aqui, ele precisava ter um tempo com o Pai. Ele precisava ter um tempo para falar com o Pai, para conversar com o Pai, para que o Pai pudesse colocá-lo exatamente diante dos seus olhos qual é a missão, qual é o foco, qual é o objetivo, para que o Pai pudesse dizer para ele qual é o rumo, para onde que ele tinha que ir. A oração de Jesus nada mais era do que buscar forças no Pai, condições no Pai, orientações no Pai, visão do Pai sobre a sua vida, vontade do Pai sobre a sua vida. Num outro momento, uma outra ocasião, após a multiplicação dos pães e peixes, Jesus mandou os seus discípulos atravessarem o mar, despediu a multidão e subiu também a um monte. E por que ele subiu a um monte? Para orar. Ele tinha recebido a notícia da morte de João Batista, tinha ministrado a tantas pessoas, ensinado, curado, alimentado toda aquela gente. Jesus estava cansado, esgotado física e emocionalmente. Ele precisava do Pai. Ele precisava ter um tempo com o Pai. Assim também tem que ser conosco. Por que eu devo orar? Porque eu preciso do Pai. Eu oro porque eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus na minha vida. É a Ele que eu recorro, é a Ele que eu busco, porque eu preciso dEle. Eu não tenho condições de fazer tudo, mas Ele pode. E quantas vezes, queridos, eu já cheguei no culto tão desanimado, eu já cheguei no culto tão para baixo, e saí deste lugar tão diferente. Quantas vezes? Quantas vezes eu entrei em oração na presença de Deus tão desanimado, tão entristecido, tão abatido, e saí da presença de Deus tão diferente. Por quê? Porque é na presença de Deus que eu tenho força, é na presença de Deus que eu tenho ânimo, é na presença de Deus que eu recebo aquilo que eu preciso receber, é quando eu estou na presença de Deus. Então você deve orar, porque você precisa do Pai, porque você é dependente de Deus. Oitavo, por que você deve orar? Porque você não sabe o que realmente precisa. Às vezes nós oramos por algo e no fundo não sabemos muito bem o que nós queremos. Às vezes nós oramos por algo e nós não sabemos se estamos orando da maneira correta, ou se está certo aquilo que nós estamos pedindo. Será que você nunca sentiu isso? De estar orando e falar, mas será que está correto eu pedir isso? Será que está certo da minha parte eu pedir isso para Deus? Será que eu não estou errado ao pedir isso para Deus? Você nunca orou assim? Você nunca teve essa sensação de estar orando e talvez estar orando por uma coisa errada? Pedindo alguma coisa errada? Não significa que existe uma fórmula, uma maneira correta de orar, um manual de oração. Mas significa que os nossos desejos são confusos. As nossas vontades não são claras. E às vezes nós ficamos divididos. É interessante que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 8, ele diz a respeito do Espírito, que também o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Isso é o apóstolo Paulo dizendo que nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ainda bem que nós temos o Espírito que intercede por nós, que esclarece para o Pai aquilo que de fato nós queremos. Ele diz para o Pai aquilo que nós estamos precisando. Há uma história, Jesus, certa vez subiu ao monte para orar. Ele não estava sozinho, ele, Pedro, Tiago e João estavam no monte orando.
Ali naquele lugar, ele recebeu uma visitação especial, ele foi transfigurado naquele monte. Mas enquanto ele estava lá orando, embaixo estavam os outros discípulos, os outros 9 discípulos estavam lá embaixo. E com uma situação complicada. Porque um pai levou o seu filho, e o seu filho estava endemoniado. E o pai então levou o filho, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E de repente Jesus então desce ali do monte, desce da montanha, e ele se depara exatamente com essa cena. Os discípulos discutindo entre si, porque não tinham conseguido expulsar o demônio, e o pai do menino desesperado com aquela situação, porque o demônio não tinha saído da vida do seu filho. E aí nós temos o relato. Marcos capítulo 9, no verso 31, diz que Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, repare a oração, porque isso é uma oração. Repare a oração do pai. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus então pergunta para aquele homem: se podes? Se podes? E ele diz para aquele homem: tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Repare bem, o homem cria em Jesus? Cria. Tanto cria em Jesus, que levou o seu filho para que Jesus pudesse expulsar o demônio dele. Ele cria que Jesus era capaz, era poderoso para expulsar o demônio do seu filho. Ele cria, só que naquele momento ele estava atordoado diante de toda aquela situação. Poxa, eu levei, eu pedi, mas eles foram incapazes de fazer. Será que os discípulos, que foram 9, não tinham condições? Será que o mestre vai ter condições de resolver? Será que o caso do meu filho é um caso excepcional? Será que o caso do meu filho é um caso diferenciado? Será que Jesus já expulsou tantos demônios, mas os outros eram mais fáceis, mas no caso do meu filho é um negócio muito mais complicado? É por isso que ele está atordoado e diz para Jesus: se podes. E Jesus o corrige dizendo: se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Após ser repreendido por Jesus, o homem corrige a sua oração. E assim também somos nós. Às vezes nós não sabemos orar como convém. É por isso a importância de orar, de falar, mas de ouvir aquilo que o Senhor tem, porque Ele nos corrige, Ele muda o nosso pensamento. Porque muitas vezes nós não sabemos o que pedir, e em outros momentos nós não sabemos como pedir ao Senhor. 9, por que você deve orar? Você deve orar porque você é inconstante. Mas Deus é Pai e é imutável. Quantas vezes você orou algo pela manhã e pediu algo diferente na parte da tarde ou à noite? Quantas vezes você já teve de mudar de pedido? Porque nós somos inconstantes. Às vezes, assim como crianças são inconstantes, nós também somos. Existem pedidos, existem orações que nós pedimos constantemente, por muitos dias, por muitos meses, por muitos anos, mas muitas das nossas orações, às vezes são alteradas. Como crianças, uma hora pedimos uma coisa, na hora seguinte estamos pedindo outra coisa, mas o que nós precisamos ter em mente é que o nosso Pai Celeste sabe exatamente aquilo que nós precisamos e quando nós precisamos. Se Jesus utiliza o exemplo de Deus como amigo para falar sobre oração, Ele também utiliza o exemplo de Deus como Pai, quando vai nos ensinar sobre oração. E Ele diz: qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. A maioria de nós aqui é pai, mãe. Quando os nossos filhos pedem alguma coisa, e muitas vezes eles pedem alguma coisa, e eles pedem alguma coisa motivados por aquilo que está chegando até eles, ou porque um amigo tem, ou porque ele viu na escola, ou porque ele viu na televisão, ou porque ele viu aí no YouTube, na internet, ele viu e ele quer. E ele começa a pedir, a pedir, a pedir. Só que você que é pai e mãe sabe se aquilo é bom ou não para a vida dele. Quantas vezes ele pede uma coisa e você fala
não. Porque você sabe que não vai ser bom. Ou porque ainda não é o momento. Nós temos muitas crianças hoje em dia que estão pedindo telefone celular para os seus pais. Mas não é bom. Não é bom. Não é bom esse incentivo exagerado de tela. Não é bom. Há momento. Meu filho só foi ter celular lá na frente. Quando ele já estava indo para o ensino médio, que ele foi entender o que é celular. Podia brincar um pouco no meu, podia brincar um pouco no celular da mãe, alguns joguinhos, alguma coisa, mas só. Lá na frente, rede social, outras coisas, lá na frente, tem idade para isso. E a gente muitas vezes, mas o meu amiguinho tem, mas fulano, mas você não é o seu amiguinho, e agora não é momento. Não. Nós somos pais e temos que dizer não para os nossos filhos. Não é momento, não é bom, não vou te dar. Por mais que fica bicudo, por mais que chore, por mais que esperneie qualquer outra coisa. Não é não. E o nosso Deus é assim. Muitas vezes nós estamos pedindo algo para Ele, queremos algo, porque na nossa ótica aquilo vai ser bom. Na nossa ótica isso vai nos atender. Na nossa ótica isso vai solucionar, resolver tudo. Mas o Pai que é o Pai, que sabe todas as coisas e que sabe o que é melhor, muitas vezes Ele diz, não, não é o momento, eu não vou te dar, não é a oportunidade. Deus sabe o que é o melhor. E Ele nos dará como Pai, na hora certa, na intensidade certa, da forma certa. E por fim, queridos, por que você deve orar? Por que eu tenho que orar? Porque Deus deseja ver fé em mim e em você. Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir você pedir. Uma coisa é Ele saber, outra coisa é você saber. Uma coisa é você saber o que precisa, outra coisa é você pedir o que precisa. Ao expressar o seu desejo por meio da oração, a sua fé entra em ação. Você exercita a sua fé. Eu vou voltar novamente no texto de Mateus 7, verso 8, que diz que todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Todo o que pede, recebe. Não todo o que quer, recebe. Querer é uma coisa, pedir é outra. Tem muita gente que quer, mas não tem coragem de pedir. Tem muita, eu queria tanto, pede. Não, eu tenho medo. Não, eu tenho vergonha. Não. Então você vai ficar querendo. Em casa sempre foi assim. Meu filho é bem independente exatamente por isso. Às vezes a gente estava no shopping, eu quero, você quer? Está aqui o cartão, vai lá e compra. Eu não vou levantar daqui e ir lá comprar para você. Você levanta, você vai lá e você compra. Você quer? Vai lá. Eu quero tanto. Se você quer, então liga. Você quer, então peça. Você quer, vai conversar. Você quer, faça. Eu não vou fazer por você. Você quer, vai atrás. Eu não vou atrás. Eu não vou atrás. Querer é uma coisa, pedir é outra. Aqui está dizendo que todo o que pede, não todo o que quer. Todo o que busca, encontra. Não todo o que quer, encontra. Todo o que bate, a porta será aberta. Não todo o que quer, a porta será aberta. E a gente tem que ficar atento a isso. Querer é uma coisa. Pedir, buscar e bater são coisas totalmente diferentes. Então, se você quer, peça. Se você quer, busque. Se você quer, bata. Vá atrás. Não fique apenas querendo. Posso lembrar da mulher do fluxo de sangue. Lá na sua casa ela dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes eu serei curada. Mas se ela ficasse apenas nisso, em casa, ela ia estar sangrando até hoje. Por que ela parou de sangrar? Porque ela foi. Se você acha que se tão somente tocar você vai ser curada, então vai atrás. Vai buscar, vai fazer o que você está dizendo. Coloque a sua fé em ação. É exatamente isso que nós temos que olhar aqui. Deus, por que eu tenho que orar? Porque quando eu entro na presença de Deus e peço, eu estou exercitando a minha fé. Eu estou dizendo para o Senhor aquilo que eu quero, mas eu estou exercitando a minha fé. E eu termino, irmãos, com uma história que para mim não é só um exemplo de oração, mas é um dos textos, é um dos milagres mais lindos que Jesus já realizou. Vai estar o texto bem pequenininho aí, mas a história você conhece. Jesus saiu do lugar em que estava
e se retirou para uma região, a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dessa região, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas o que Jesus fez? Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Então Jesus respondeu o que para aquela mulher? Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Para mim aí está um exemplo claro de oração. Aquela mulher entendia que Jesus podia curar a sua filha. Jesus podia expulsar o demônio daquela filha, que estava sofrendo muito. E aquela mulher vai atrás de Jesus com fé, porque Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode mudar a sua vida, e é assim que ela vai. E quando ela avista Jesus, ela começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas o que é que Jesus faz com aquela mulher? Uma das coisas piores que se pode fazer: ignorar. Jesus ignora aquela mulher. Jesus fica em silêncio, não responde, para ver até onde ela vai. Quantas vezes nós oramos, colocamos diante de Deus e Deus não responde? A gente fala e do outro lado é um silêncio. A gente abre a Bíblia e Deus não fala nada. A gente abre de novo a Bíblia e Deus não fala nada. Está um silêncio do outro lado. Olha aí. Aí de repente os discípulos dizem para Jesus: manda essa mulher embora pelo amor do Pai. Manda essa mulher embora, despede essa mulher, toca essa mulher daqui. E Jesus olha então em direção daquela mulher e diz para aquela mulher: eu vim apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Você não é uma ovelha perdida de Israel, você faz parte de outro povo, de outra gente, de outra raça, de outra nação. Eu não vim para você. Eu não vim para você. E diante dessa fala de Jesus, o que a mulher faz? A mulher se joga aos pés de Jesus. Ela não vai embora, ela não dá as costas, ela não diz: bom, ele disse não, que ele não tem nada para mim, então eu vou para casa. Não, aquela mulher se joga aos pés de Jesus, ela adora Jesus e diz: ajuda-me, Senhor, ajuda-me. E o que é que Jesus então responde para aquela mulher? Jesus olha para aquela mulher e fala assim: filha, não é certo eu pegar o pão da mesa e dar para os cachorros. O pão da mesa é para os filhos. Eu tenho que dar o pão para os filhos. Você não é filha, você é apenas uma cachorra. Você é uma cachorra. Não é certo eu pegar o alimento da mesa para dar com uma cachorra igual a você. Palavra dura de Jesus, horrível. Mas a atitude daquela mulher me mostra o que é oração. Porque ela olha para Jesus e diz assim: Senhor, mas até mesmo os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu não quero pão. Eu não preciso do pão. Eu não preciso sentar à mesa, eu não preciso comer com você à mesa, eu me satisfaço apenas com as migalhas que você me der, apenas com as migalhas. E Jesus então olha para aquela mulher e diz: mulher, grande é a sua fé. Quando eu entro em oração, por que eu tenho que orar? Para exercitar a minha fé. Quando eu oro, o Senhor está olhando para mim e vendo até onde eu vou, até onde eu peço, até onde eu clamo, até onde eu insisto, até onde eu acredito. Ele está vendo se há ou não fé em meu coração. Então que você ore nessa direção, que você busque o Senhor com fé no seu coração. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos abençoe. Por que, pastor, eu tenho que orar? Trouxe 10 motivos aí para você, né? Por falta, hoje eu não fui nada presbiteriano, né? Nada presbiteriano. 10 motivos. Por que eu tenho que orar? Você não deve orar para atualizar Deus. Deus não precisa das suas informações.
Você não deve orar para mudar o pensamento de Deus. Deus não precisa ser convencido por você. Você ora para se submeter à vontade e ao querer de Deus. Por que você deve orar? Você deve orar porque é Ele que pede, porque é Ele quem nos motiva, é Ele quem nos leva, é Ele quem nos incentiva a orar. Você deve orar porque Ele é seu amigo, e Ele gosta de conversar com você, e não apenas gosta de conversar com você, mas Ele ama ouvir a sua voz e aquilo que você tem para pedir. Por que você tem que orar? Porque Ele é Deus, e você não é. E você precisa reconhecer que Ele é Deus, e você precisa se humilhar diante desse Deus tão poderoso sobre a sua vida. Por que você tem que orar? Porque Ele é tudo aquilo que você precisa, Ele tem tudo aquilo que você precisa. Você é completamente dependente de Deus. Por que você deve orar? Porque Deus sabe o que você precisa, enquanto muitas vezes você não sabe, enquanto muitas vezes você está perdido, sem saber até mesmo como orar. Ele sabe muito bem o que você precisa, e como Pai imutável que é, Ele sempre dará o melhor para mim e para você, por mais que nós não saibamos orar. Por que você deve orar? Porque você precisa exercitar a sua fé, e Deus quer ver fé na sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. Nos avisos nós falamos para você sobre o aplicativo de oração. Lá é apenas para que você seja lembrado do óbvio. Do óbvio. Você não precisa ser lembrado, provavelmente, que tem que dizer bom dia para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe. Não? Mas às vezes, mesmo assim, às vezes tem gente que passa por nós e você fala bom dia, né? Porque a pessoa se esquece de dar o bom dia. Bom dia. Dormiu comigo? Não dormiu? Tá tudo bem? Dormiu bem? Foi boa noite? Porque a gente precisa, né? O aplicativo não é apenas para te lembrar sobre orar, mas para te lembrar da importância da oração. Nós precisamos orar mais. E é uma ferramenta para você orar mais. Você vai poder baixar o aplicativo, você vai poder entrar na torre da nossa igreja, lá você vai poder colocar os seus pedidos, você mesmo, colocar os seus pedidos, e ali mesmo você vai contando os seus testemunhos, aquilo que Deus fez na sua vida, e ali mesmo você vai orando também por outras pessoas. Tem como você estabelecer o horário que você tem que ser lembrado todo dia. Eu tenho, por exemplo, o aplicativo da Bíblia. Todo dia ele me lembra do meu horário de ler a Bíblia. Todo dia ele me lembra. Eu tenho um aplicativo de oração. Todo dia ele me lembra do horário que eu tenho que orar. E quando eu entro para orar, eu clico lá, que eu orei. E isso vai contando não só ponto para mim, tá certo? Mas eu tenho essa lembrança. E as pessoas também que fazem parte da torre vão saber, ele orou nessa direção. Então, ore. É só convidando você para orar. Nós não vamos colocar arma na sua cabeça. Nós não vamos... É você que tem que ser convencido de que a oração não pode ser um apêndice, a oração tem que ser essência das nossas vidas. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por essa noite. Te agradecemos por essa palavra e por esse ensinamento que pudemos ter nessa noite. A oração é uma das coisas mais importantes que existe para a nossa vida. É um privilégio. Falar com o Senhor, estar com o Senhor, entender quem é o Senhor, pedir ao Senhor, é um privilégio para as nossas vidas. Obrigado por esses ensinamentos, obrigado por essa aula, obrigado por esses pontos, obrigado por tudo aquilo que o Senhor pode trazer ao nosso coração nessa noite. Obrigado. Que a gente seja motivado cada vez mais a buscar o Senhor, a estabelecermos um horário, a termos um tempo para buscarmos o Senhor, a falarmos contigo, a apresentarmos as nossas necessidades, a nos submetermos ao Senhor, à sua vontade, ao seu querer, ao seu agir. Que possamos, ó Deus, entender que a oração é importantíssimo para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, que a gente deve orar o tempo todo e orar sempre, sem cessar, orar antes de todas as coisas, como vimos também semana passada. A oração é importante para cada um de nós. Nós
precisamos orar, entrar na sua presença, estar em sintonia, demonstrar a nossa dependência, nos humilharmos diante do Senhor, nos submetermos ao seu querer e à sua vontade, temos o nosso coração conectado ao seu coração, temos a nossa vontade conectada à sua, o nosso caminho ligado ao seu. É para isso que nós oramos. Ensina-nos, ó Deus, a orarmos cada vez mais, a buscarmos a sua presença, a levarmos, ó Deus, as nossas necessidades ao Senhor, a sermos incentivados pelo Senhor a orar e a buscar a sua presença, a termos um relacionamento de amizade contigo. E realmente amigos gostam de conversar, e de conversarmos com o Senhor, como conversamos com o nosso melhor amigo. Ensina-nos a orar. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa noite, obrigado pelas nossas vidas, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos deu nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor permitiu a nós nessa noite. Muito obrigado. Obrigado por aqueles que contribuíram, por aqueles que têm contribuído com a tua casa, com a tua obra. Obrigado a Deus pelas ofertas, pelas contribuições. Obrigado porque o teu povo também tem te honrado e te servido nessa direção. Ao sairmos deste lugar, Deus, leva-nos para casa em paz e em segurança. Que nós tenhamos uma excelente noite de descanso e uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado abençoados na tua presença. Onde formos, onde colocarmos a planta dos nossos pés, que ali o Senhor esteja e que a tua mão esteja conduzindo as nossas vidas e nos abençoando constantemente. Caminhe conosco, esteja conosco e que a gente também caminhe com o Senhor e esteja sempre ao seu lado. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe e guarde você. Que o Senhor sorria para você e presenteie você. Que o Senhor olhe para você bem nos seus olhos e o faça prosperar. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai, e que a comunhão, o consolo do Espírito seja sobre a sua vida, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém e amém.